Obrigada. Muito boa noite. Obrigada por estarem aqui hoje connosco. Como a Romana muito bem me apresentou, vou falar um pouco convosco sobre o mix perfeito para a felicidade. Vou falar-vos de amor e vou falar-vos também de felicidade. E por isso mesmo, vocês devem entender que eu me sinto um pouquinho como uma fraude por estar aqui a falar convosco sobre dois temas que vocês conhecem tão bem. E conhecem tão bem porquê? Parte desta sala deve amar e ser amado, e ser feliz também por isso, e outra parte deve ansiar ter um amor e ansiar ser amado, ou seja, ser feliz. Por isso eu presumo que todos nós que estamos aqui nesta sala, sabemos muito bem e perfeitamente sobre o que é que eu vou hoje estar aqui a falar convosco. Quem não sabe o que é o amor? É um sentimento, dizem-nos. É hormonal e é emocional e por isso é sentimental, é um sentimento e todos nós sentimos. Sentimos o palpitar do coração, sentimos a nossa pele a arrepiar. E o que é a felicidade? Os livros ensinam-nos que a felicidade são pequenos momentos. A felicidade não é eterna, não é vivida em toda a nossa vida. Temos pequenos momentos de felicidade em que sorrimos. Ou seja, a felicidade é a alegria. Quando eu comecei a escrever, que é uma paixão que eu tenho, há uns anos atrás, comecei a querer pesquisar um pouco sobre o que é isto de amor e felicidade, o que é que a humanidade entende, porque eu sabia o que era para mim, mas eu tinha que escrever para os leitores me lerem. Então, o que é isto? Comecei a pesquisar. E todos os livros me diziam estas definições que agora acabei de vos dizer. E então comecei a pensar, se é tão fácil ser feliz, se é só termos momentos de alegria, sorrirmos, se é amarmos e sermos amados, por que é que nós não somos felizes? Porque se vocês analisarem bem as pessoas que vos rodeiam, sempre que nós começamos a conversar com amigos, com a família, ou ao ver o Facebook de fulano X, toda a gente se queixa da vida, nós estamos sempre cansados, passamos a vida a procurar uma felicidade, passamos a semana inteira à espera de sexta-feira para sermos felizes, do sábado para estarmos a brincar com as crianças, do domingo para irmos à família. E são esses momentos de felicidade que nos dão alegria. Porquê é que não somos felizes todos os dias? Então comecei a fazer pesquisas. Comecei a pesquisar na internet, essencialmente, e em livros de autores de literatura, não só nacionais, como também estrangeiros, sobre o que é que eles diziam sobre o amor e a felicidade. Encontrei um estudo particularmente interessante que eu gostava de partilhar convosco, embora muito brevemente, um estudo da Universidade de Harvard, que em 1938 decidiu estudar 700 pessoas, 700 indivíduos de duas classes sociais bastante dispares. Parte dos indivíduos tinha proveniência de uma faixa económica e social bastante elevada e outra parte de uma faixa social bastante mais baixa, com pouca capacidade económica. Esse estudo iniciou em 1938 e ainda continua a ser feito, o que é fantástico, porque é um estudo sobre a felicidade que já tem 77 anos. É talvez o maior estudo comportamental que existe neste momento. Achei muito interessante quando comecei a ler sobre esse estudo e não vos vou amassar muito com as conclusões que eles conseguem retirar ao longo dos anos desse estudo, mas achei muito curioso que eles não estudam só as 700 pessoas que inicialmente começaram a estudar, mas já estudam os filhos e os netos de muitas dessas pessoas. É algo fantástico. Tudo isto para descobrirmos qual é o caminho da felicidade. Então, continuando, eles conseguiram descobrir já que, no final de fazerem algumas entrevistas com essas pessoas, no final de conversarem com elas, chegaram à conclusão que todas elas respondem à pergunta da felicidade quase da mesma forma. Basicamente, para eles serem felizes, as suas relações têm que ser boas relações. E eles classificam a bondade como o ponto máximo para terem felicidade, para sentirem momentos de alegria. E isto é fantástico. Todos vocês devem estar a pensar que isto é muito básico. Eu disse-vos que eu ia ser uma fraude. Eu avisei-vos. Eu própria, quando comecei a ler esse estudo, não fiquei muito satisfeita porque é bondade. A felicidade é sermos bondosos uns com os outros. Ok,
vamos procurar mais alguns. Encontrei outros estudos, não vos vou amassar com isso neste momento, ficará para uma próxima vez, se Deus quiser, mas quis partilhar este porque realmente é algo inédito. Quando cheguei ao final desta análise, tornou a pergunta a bater na minha mente. Então, afinal, porquê é que nós não somos felizes? Porquê é que vivemos ansiosos? Porquê é que fazemos listas? Quantas pessoas daqui fazem listas diariamente? Não acredito. Muitos poucos levantaram o braço. Listas para o supermercado, listas para o mês, listas para o ano, para as férias, para as crianças, para o trabalho. Nós fazemos listas. Quem é que daqui tem Pinterest? Incrível, são mais pessoas com Pinterest do que as pessoas que fazem listas. Pensei que ia ser ao contrário. No Pinterest, nós conseguimos encontrar imensas pessoas, imensas famílias com listas. Como fazer listas de supermercado, como fazer listas para a felicidade. Quando eu vi isso, pasmei-me. Como fazer listas para a felicidade. Abri, cliquei e li. Então, o que é que eles aconselham? Que todos nós, que estamos nesta sala, diariamente, na nossa agenda profissional, coloquemos um tracinho e um tópico com letras maiúsculas, ser feliz. Obrigada. Obrigada, ajudou-me imenso. 2 palavrinhas a dizer ser feliz. O que é que isto quer dizer? Continuei a pesquisar. E há uns anos atrás li uma frase com a qual não concordei e lembrei-me dela no momento em que comecei a ver essas listas espalhadas por todo o lado. O ser feliz. A frase, antes de mais vou-vos perguntar se vocês a conhecem. Quem é que conhece aquela frase que se vê muito nas redes sociais que diz menos expectativas, menos desilusões? Less expectations, less disillusions. Quem é que já leu esta frase? Eu já li, eu leio imensas vezes no Instagram. Quanto menos expectativas nós tivermos, menos desilusões teremos. Quem leu esta frase e quem é que concorda com esta frase? Que se as nossas expectativas forem baixas, as desilusões também serão baixas se algo correr mal. Quem concorda? Quase grande parte da sala concorda. Há uns anos atrás eu li esta frase e discordei completamente, eu não consegui encontrar lógica. Porque a mim sempre me ensinaram, desde a escola primária, que eu tinha que lutar pelos meus sonhos, que eu tinha que ter expectativas de vida. Tinha que estudar, tinha que lutar por aquilo que eu realmente queria. E há uns anos atrás, quando eu iniciei um negócio com o meu pai, eu lá fazia as minhas tarefas diárias e quando eu apresentava um projeto ao meu pai, ele dizia-me: "Oh filha, tu sonhas muito alto. Oh filha, não faças isto, sonhas muito alto, sonhas demais, não pode ser." E eu era cachopa, há 10 anos atrás, e eu não conseguia compreender. O meu coração não entendia que o meu sonho tinha que ter um teto. Porque é que o meu pai me dizia que eu tinha que sonhar mais baixo? Quase como Fernão Capelo Gaivota, que não podia voar. Tinha que permanecer, a pairar. Nunca concordei, confesso. Mas também nunca pensei muito sobre o assunto. Eu apenas não concordava com uma frase da internet. Nunca dei muito valor a isso. Mas comecei a dar valor quando fazia a questão: porquê é que nós não somos felizes? Quando, para ser feliz, basta sermos bondosos, cultivarmos boas relações, sermos pacientes, claro. A vida ensina-nos a que temos que ser pacientes. E então comecei a desenvolver em mim uma resposta interior, conjugando com todas as respostas que eu obtia dos estudos que eu comecei a fazer. O nosso problema não está em ter altas expectativas ou baixas expectativas com baixas desilusões. O nosso problema está em gerir a desilusão. Reparem, essa frase é apenas para nos confundir. Alguém a escreveu para ser mais fácil viver. Se nós tivermos baixas expectativas, a nossa desilusão, caso as expectativas não corram bem, será baixa. Se nós seguirmos os nossos sonhos e deixarmos a nossa expectativa ir subindo, ir pairando lá em cima, a desilusão, se alguma coisa não correr mal, também será maior. Mas a satisfação também será. A felicidade também será. E se algo correr mal? A desilusão bate no fundo. E depois? Os nossos sonhos estão lá em cima. O sonho é o mesmo. Começamos novamente. Começamos, recomeçamos, reinventamos a nossa expectativa, mudamos de rumo. O nosso problema está aqui. O nosso problema é que nós, seres humanos,
decidimos que as nossas expectativas têm que ser baixas, decidimos que não queremos sofrer desilusões, ou seja, decidimos que não gostamos de infelicidade, correto? Não queremos ter desilusões, quer dizer que não gostamos de infelicidade. E então é por isso que nós não ousamos ser felizes, para não sofrer. Tem lógica? Faz lógica na vossa mente? A mim não me faz muita lógica fugir da infelicidade e então não ser feliz. Ou seja, é quase, parece que nos estamos a contradizer. Então, apresentando um mix perfeito para a felicidade e falando muito rápido, porque senão poderia estar aqui 2 horas a falar sobre o assunto, apesar de me sentir uma fraude a falar convosco de um assunto que vocês já conhecem, cheguei à conclusão que, tal como as mulheres da vida do Abel Coentrão, que eu penso que a maior parte de vocês assistiu, que foi uma apresentação fantástica, tal como a tia, Olinda, salvo erro, tinha o sorriso para a felicidade, tal como elas enviam os seus homens para o mar e mantêm a expectativa alta. Porquê? A expectativa delas, a maior, é que eles regressem com vida, correto? É a maior expectativa que elas têm. Qual será a maior desilusão? Que eles não regressem. Elas não querem saber. Elas têm que ter a expectativa no alto para serem felizes e viverem felizes com a sua família e com os seus filhos enquanto eles não estão cá. De outra forma, elas não sabem viver. E acho que um dos maiores erros do ser humano neste momento é não aprender com estas gerações. Reparem, eu quero ser feliz, tu queres ser feliz, tu queres ser feliz, todos nós queremos ser felizes. Existem inúmeros caminhos para a felicidade aqui dentro desta sala. Se todos nós olhássemos para o passado, para estas gerações que têm resiliência e que não têm medo de ter expectativas e sonhos e esperar que o melhor pode acontecer, deixar os seus sonhos fluírem, se nós aprendêssemos com ela, tínhamos apenas um caminho universal para a felicidade. E parece um pouco clichê o que eu estou a dizer. Mas tínhamos um caminho universal e para lá caminhávamos e lá chegávamos. As desilusões todas que viessem, porque nós estaríamos mais fortes. As expectativas poderiam ser mínimas, mas os resultados seriam máximos. A nossa felicidade estaria aqui. Então, tendo amor, amando, sendo amado, permitam-se ser felizes. Eu chego à conclusão que nós não nos permitimos ser felizes. Não nos permitimos a deixar que os momentos de alegria nos satisfaçam em pleno. Para mim, a felicidade pode ser o sorriso de um filho. Para outra pessoa pode ser o sucesso na carreira. A felicidade é diferente para todos nós. Deixemos-nos de fazer listas. Se não há páginas tantas, a nossa vida não passa de uma lista de afazeres. E isso não é felicidade. A minha proposta e o meu estudo baseia-se em que a felicidade pode aparecer à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado e ao domingo. E essa era a mensagem que eu vos queria deixar. O mix para a felicidade são 7 dias da semana. Vivam-nos. Muito obrigada.